Continuando nesse tópico sobre questões da vida pessoal, né? Questões pessoais, vem também outro problema muito grave que tem causado também mundialmente pressões e desconforto, levando até a várias doenças mentais, que é a questão da depressão. Depressão é um processo de autodegeneração mental, existencial. Então nós vamos ter algumas orientações quanto à questão do estado da depressão, nesta sequência dessa aula. A experiência cristã, segundo o pastor Vance Havner, conforme está no nosso livro texto, ele lista aqui os níveis, né, de depressão que podem ocorrer em nossas vidas. 3 níveis ele cita. Os dias em que estamos em cima da montanha, tudo vai bem, o mundo parece cheio de sol, dá a irreal impressão que as dificuldades não existem, você está aparentemente sem nenhum problema. Aí tem os dias comuns, quando fazemos nossos trabalhos usuais, sem nos sentirmos hesitantes e deprimidos. E há os dias sombrios, são aqueles dias quando nos arrastamos pesadamente através do desânimo, desespero, dúvida e confusão. Estes períodos podem ser breves ou longos. Quando persistem, então estamos próximos de tornarem-se esses dias de depressão. É muito comum na língua portuguesa a expressão depressão, ela tem vários significados, né? Mas eu gostaria de lembrar que às vezes a gente está em algo plano, né? Aí de repente há um abaixamento daquele nível, né? E ali embaixo você vê um vale lá embaixo, né? É mais ou menos assim, né? O sentido existencial da depressão, algo que você está bem caminhando e de repente se depara com um abismo, um poço, e cai naquilo ali, como se fosse cair no fundo do poço. É mais ou menos isso, um sentido, né, do estado de depressão. Eu estou fazendo uma analogia, uma metáfora para a gente ter mais ou menos com cair nesse buraco negro existencial que é a depressão. Alguns sinais são listados aqui pelo Dr. Gary Collins no seu livro Aconselhamento Cristão. Eu recomendo essa literatura. Se você que está ouvindo essa aula, procure ter, né? Esse é um dos manuais de aconselhamento muito importante, é um livro de apoio, né? Que você está ali, em qualquer momento você pode consultar e ver algumas regras para você entender a si mesmo, poder entender o próximo e ajudar o próximo em suas sessões de orientação. O Dr. Collins, ele cita alguns sinais, né, desse processo de depressão. Primeiro, não significa que você sentir um desses sintomas, um desses sinais isoladamente, não significa que você está depressivo. Alguns sentimentos são normais, você sente no dia a dia, mas a partir do momento que é um conjunto, todos esses conjuntos de fatores começam a atuar diariamente juntos na sua vida, aí você está num processo depressivo, que é importante um aconselhamento, buscar um aconselhamento espiritual e, se for necessário, depois de discernir a situação real, você procurar um profissional da psicologia, um profissional da psiquiatria, né, se for necessário. Lembrando que é sempre bom para o cristão procurarmos profissionais, psicólogos e psiquiatras cristãos, porque eles também vão ajudar com a questão do aconselhamento pastoral, né? Eles orientam de uma forma técnica, profissional, mas também podem nos dar um apoio bíblico-teológico, né, de entendermos como Deus pode nos ajudar
através da sua palavra. Então, alguns desses sintomas nós vamos citar agora: tristeza, apatia e inércia. Torna-se difícil questionar os problemas, tomar decisões e manter a concentração. Segundo os sinais, perda de energia e fadiga, normalmente acompanhada de insônia, aquela coisa constante que começa a trazer problemas para a mente, para o corpo. Terceiro, um pessimismo e falta de esperança, não acredita mais em nada, que nada vai dar certo, nada está bom e nada vai ocorrer para algo positivo na sua vida. Quarto, medo intenso e autoconceito negativo, quase sempre acompanhado de autocrítica e sentimento de culpa, vergonha, senso de indignidade e desamparo. Perda de interesse, de espontaneidade no trabalho, nas atividades visuais, na vida sentimental, na vida familiar, na vida geral. Uma perda intensa de interesse e espontaneidade. E, por último, esse sintoma, segundo o Dr. Collins, incapacidade de apreciar, mesmo que sejam acontecimentos ou atividades agradáveis. E por isso, são uma lista de alguns sinais de depressão. A autora do livro Depressão, editada pela Aba Press, Sue Atkinson, ela cita também uma lista de sintomas. Também agora a doutora Sue Atkinson, ela diz algumas situações geradas pela depressão: irritabilidade, choro, perda ou ganho de peso, falta de concentração, violentas mudanças de humor, desesperança, temor e ansiedade, sensibilidade exagerada às críticas, sentimentos de culpa, lágrimas sem motivo aparente, sentimento de inadequação, mudanças no hábito de dormir, acordar cedo demais ou falta de sono, desinteresse pela comida ou comer em demasia, com uma espécie de compensação para aquele estado. Também um sentimento descontrolado de desespero total, retraimento e raiva, às vezes. São sintomas de estado pela doutora Sue Atkinson. E também o pastor Paul Rolfe, é um livro da editora Vida, que o título é O Pastor como Conselheiro. Esse livro você pode adquirir depois também como uma leitura complementar para essa situação. Acrescenta outros 2 sintomas nessas listas que já falamos antes. O Dr. Paul Rolfe fala primeiro sintoma, segundo ele, concentração em si mesmo. Né? Primeiro, a concentração em si mesmo. A pessoa tende a perder o afeto para com os demais familiares, a isolar-se, evitando o companheirismo com eles, com outras pessoas, para ficar sozinho o tempo inteiro, no seu mundo exclusivo, como se entrasse numa bolha onde só ela pode resolver os seus problemas. Segundo sintoma, segundo o Dr. Paul Rolfe, doenças físicas variadas, tonturas, palpitações, dificuldades respiratórias, pressão no peito e sinais de acidez estomacal. São algumas situações listadas pelo Dr. Paul Rolfe. Essas situações, todas várias outras delas, são listadas como possíveis causas, assim, por outros autores também. Aqui no nosso livro Textos é um conteúdo bem extenso. Vocês poderão navegar nele, ler com detalhes e ver causas físico-genéticas, causas ambientais, pensamento negativo, tensão, ira, culpa. Também são situações que levam a possíveis causas de depressão. E na primeira visão desses sinais acontecendo simultaneamente na pessoa, você pode perceber que ela está em processo de depressivo, né? Onde precisa de uma assistência espiritual, em primeiro lugar, de um aconselhamento
e também de uma assistência, se for o caso, profissional, né? Com psicólogos, e se for necessário, psiquiatra. Tudo isso o conselheiro deve estar atento para observando essas situações, né? Conviver com a pessoa por um período mais eu diria assim, procurar ter mais encontros frequentes para você perceber algum tipo dessas causas acontecendo na vida de alguém, de um colega, de um amigo, de um parente, de um irmão na igreja. Então você começar a procurar identificar essas situações para você prover um aconselhamento mais objetivo, para dar uma ajuda mais geral para naquela situação. Nós podemos, na Bíblia, observar alguns personagens que apresentavam, em certas situações, esses prováveis sintomas, né, de depressão. Um caso assim, bíblico muito significativo, na verdade tem 2 casos. O caso de Jonas, o profeta Jonas, que fugiu da presença de Deus e houve aquela situação dele fugir para outra cidade para não cumprir a sua missão. E depois, na narrativa dele, explica a presença de um naufrágio e aquele peixe o levou até a praia, em Nínive, toda essa situação citadas no livro de Jonas. Mas também temos o episódio na vida do profeta Elias. O profeta Elias está registrado no livro 1 Reis, capítulo 19. Como Deus tratou com o caso de Elias, como um profeta entrou nesse processo de depressivo, como aconteceu isso na vida dele, o que Deus fez para ajudar na situação de Elias. Ele havia tido um encontro, uma batalha espiritual muito grande com os profetas de Baal, e ao qual Deus realizou um livramento milagroso, e logo após isso ele foi pressionado por Jezabel, esposa do rei Acabe, em Israel. Então ele fugiu desesperado. Fugiu desesperado e foi habitar em uma caverna, e ali, na narrativa mais objetiva possível, ele ficou em estado depressivo, não queria ver ninguém, não queria uma aproximação com o Senhor, ficou desesperado. Deus supriu a sua necessidade física através, foi ele alimentado por corpos. Sim. Você pode ler com detalhes no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Então, como Deus tratou Elias e como supriu esse profeta em depressão, como Deus proporcionou a ele um alívio naquela situação que se encontrava. Após uma tremenda vitória espiritual sobre os profetas de Baal, conforme descrevemos em forma geral o texto, Elias fugiu desesperado, com medo das ameaças feitas por Jezabel. Caminhou 400 e 500 quilômetros de Jezreel ao Monte Horebe, e estava abatido em termos físicos e espirituais. Aí era uma situação difícil para ele. E como Deus agiu nele? Deus deixou dormir, providenciou comida através de um anjo e que os alimentavam, e os pássaros traziam alimento, conforme descreve o texto. Não o censurou, não obrigou a tomar nenhuma decisão. Muitos depressivos precisam de descanso, alimentação. Não convém pressioná-lo a tomar decisões relâmpagos, botar mais pressão ainda. Eles estão pressionados e você botar mais pressão não vai resolver a situação. Deus deu clareza à visão do profeta, desfazendo seus pensamentos negativos. Inicialmente Deus ouviu a reclamação de Elias e demonstrava pena de si mesmo, jogando-se sozinho, esquecido, marginalizado, e o último defensor do reino de Deus na face da terra.
Pensava Elias assim: Deus mostra a ele que não era o único a sofrer perseguição, nem era o último fiel, não estava sozinho contra os profetas de Baal, ainda haviam 7.000 remanescentes ainda, fiéis também. O deprimido, no caso dos que estava aí, Elias, costuma achar que seu caso é o único e mais grave de todos. Ele é o pior ser que existe. Então, foi assim que se passou na vida de Elias. Deus fez Elias desviar os olhos de si mesmo e deu-lhes trabalho a fazer. Um ótimo remédio para a excessiva preocupação consigo mesmo é auxiliar na necessidade de outras pessoas. Ou seja, tirar os olhos, mesmo e momentaneamente, dos próprios problemas, e percebe-se que em muitos casos é possível ajudar pessoas com problemas até mais graves que os nossos. E conseguimos tirar eles dessa depressão, desse fundo do poço, incluindo eles nas nossas habilidades, nossas atividades do dia a dia. Então, Deus mostra que é soberano sobre qualquer situação. No caso de Elias, Jezabel, a causadora de tanto mal com Elias, não era nada perto do Senhor a quem o profeta servia. Então, elevar essa autoestima, né, das pessoas, para que busquem no Senhor um alívio para suas vidas. Deus encarrega Elias de ungir novos monarcas, incumbiu de ungir um novo profeta, informa qual seria a punição dos idólatras. O Senhor castigaria Acabe e Jezabel. Você confere isso nos livros de 1 Reis 19, 20 e 21. Toda essa história desse processo, né, da depressão que Elias passou. Alguns conselhos para a pessoa que está deprimida. Você que está passando por uma situação parecida com depressão, com alguns sintomas depressivos, alguns conselhos para você. Isso foi tirado da obra do pastor Vance Havner, que titula-se Sem Parar, Eu Atravesso o Vale. Então o pastor Havner diz alguns conselhos à pessoa deprimida. Isso que eu estou compartilhando com vocês está no seu livro texto. Você pode conferir e estudar com bem detalhes essas situações. Alguns conselhos que são listados aqui pelo Dr. Havner. Primeiro, fale de si mesmo sem se depreciar. Lembrando, esses conselhos são para a pessoa deprimida ou que já fez uma autoanálise e acha que está em processo depressivo. Primeiro, fale de si mesmo sem se depreciar, reconhecendo os aspectos positivos da sua vida. Segundo, não deixe que somente suas emoções dominem sua conduta. Terceiro, trace um plano para sair desse estado da depressão. Trace um plano, uma rota. Quarto, faça novas amizades, não se isole, não fique sozinho. Converse com pessoas, faça novas amizades. 5. Seja mais tolerante consigo mesmo. Não se acuse, não diga que você é o pior da face da terra. Seja tolerante consigo mesmo. 6. Não use a depressão como desculpa para não mudar o que é necessário mudar. Procure ajustar a sua vida, adequar para a situação melhor. Melhore seu autoconceito. Aproxime-se de Cristo, melhorando o relacionamento, estabelecendo metas de melhoria. Ore e sature, encha a sua mente com a palavra de Deus. Esses são alguns conselhos para uma pessoa deprimida, segundo o Dr. Vance Havner. Ok? Então são várias situações que nós encontramos na nossa vida, situações variáveis que vocês devem confirmar isso no seu livro texto, fazer essa leitura mais detalhada,
tem várias citações bíblicas para vocês acompanharem. Então nós vamos parar por aqui nesse tema de questões pessoais, para entrarmos na próxima aula, no último bloco, né? no último assunto do aconselhamento pastoral, que é o aconselhamento para as questões familiares. Vamos iniciar agora nosso último tópico nesse módulo da disciplina Aconselhamento Pastoral, que é o tópico de aconselhando questões familiares. Vamos trabalhar agora as questões familiares mais frequentes, mais usuais, para dar um panorama de como aconselhar em determinadas situações. Como já falamos, essa obra, esse trabalho aqui, não contém todas as informações. Então nós recomendamos que vocês possam ampliar nessa área do aconselhamento, os estudos, as pesquisas. No final dessa obra, desse livro, de cada módulo, né, de cada disciplina, tem uma lista de livros sugeridos de bibliografia básica, para que vocês possam comprar essas obras, adquirir essas obras, para ampliarem o conhecimento sobre esse tema do aconselhamento pastoral. Ok? Então, nós vamos começar essas questões familiares sobre uma questão que norteia principalmente os pais, pastores, liderança, que é o período da vida humana chamada de adolescência. O que é a adolescência, né? Numa definição geral, a adolescência é o período da vida humana que sucede à infância. Começa com a puberdade e se caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas no ser humano, e estende-se aproximadamente, segundo alguns especialistas, aproximadamente na idade dos 12 aos 20 anos. De 12 aos 20 anos seria essa, segundo os especialistas, o período chamado da adolescência. Então, a cada dia que passa, essa duração da adolescência é pesquisada intensamente, né? Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Deus abreviaria muitos tempos, e já há, a gente percebe que já há dentro dos dias de hoje algumas crianças que estariam no período de pré-adolescência, que seria dos 9 aos 12 anos, antes do período de adolescência propriamente dito, eles já seriam adolescentes, né? Ou seja, ao invés de começar 12, sim, seria de 9, 8, 7, 8 ou 9, porque a criança já com um pensamento muito avançado em relação à idade, como se Deus estivesse amadurecendo, o ser humano estivesse amadurecendo mais cedo, né? Crianças com 8, 9 anos, 7 anos em diante, que já tem uma consciência tão definida da vida que já pode ser chamado até de um adolescente. Então, cada dia que passa, as crianças estão amadurecendo precocemente, como acabamos de falar. Deve-se considerar o contexto cultural em que cada uma vive. Por isso não se pode fixar uma data exata e uma idade específica, né, para que as coisas sejam como estamos falando nessas faixas etárias. Para nisso, o fim da adolescência, né? Então, essas datas que acabamos de falar não são definitivas, né? Variam dependendo da cultura, da situação em que a pessoa está envolvida. Mas, de forma geral, podemos dizer que, na maioria dos casos, segundo pesquisas de comportamento humano, por volta dos 9 anos de idade, começam a despontar essas características da adolescência nas pessoas. As transformações dessa fase prolongam-se até os 20 anos. Podemos dividir essa chamada adolescência em 3 etapas
linearmente definidas. Seria a pré-adolescência, que iria dos 9 aos 12 anos, a adolescência, propriamente dita, que seria dos 13 aos 16 anos, e a adolescência final ou juventude, que vai de 17 aos 20 anos. Após os 20 anos, o ser humano entra na fase chamada adulta, fase adulta, que é estabelecido por alguns cientistas, pesquisadores da área do desenvolvimento humano. Então, mas há pessoas que têm maneiras erradas de encarar essa adolescência. Os adolescentes são encarados por grande parte dos adultos como a geração dos descontentes. Alguns são chamados chamam os adolescentes de aborrecentes, porque trazem aborrecimentos para os pais, para a liderança da igreja, enfim. São maneiras erradas de encarar esse período da adolescência. Em nossas igrejas é comum serem colocados de lado. É muito difícil achar um herói para enfrentar as feras indomáveis que são os adolescentes. Ao notar que uma dessas feras está despontando para a sua puberdade, é muito comum este rebento ouvir de uma pessoa mais velha frases como essa: "Você não sabe o que lhe espera, menino. A adolescência é um período difícil. É uma fase negativa da vida, cheia de crises absurdas. Eu me lembro o quanto sofri na adolescência. Prepare-se para o pior." São algumas frases que são ditas por pessoas que encaram erradamente o período da adolescência. A maneira como os adultos encaram esta fase certamente refletirá no comportamento dos adolescentes que com eles convivem. Se tanta gente diz que essa idade é tão turbulenta e cheia de conflitos, é porque é verdade, afirma o adolescente, assimilando assim de uma forma negativa essa fase da vida dele. Então, o próprio adolescente ele já se sente discriminado e pressionado, né? Então, é uma maneira errada de encarar a adolescência. Qual seria, então, a maneira correta de encarar esse período para entrar no processo de ajuda dessas pessoas, né? A maneira correta de ver a adolescência deve ser encarada, que a adolescência deve ser encarada normalmente como uma das fases da vida. Infância, juventude, adulto, a velhice são as fases da vida humana. Em todas essas fases enfrentamos mudanças com as quais devemos nos adaptar. Devemos entendê-la como um processo normal do indivíduo em direção à maturidade. A peculiaridade desta faixa etária é que todas as transformações, como as transformações físicas, emocionais, psicossociais, intelectuais e espirituais, acontecem ao mesmo tempo e rapidamente, com muita antecedência. Então, são essas questões que nos ajudam a entender melhor os adolescentes.